muito da mensagem desse hino que nós cantamos. Enquanto eu ensaiava para cantar aqui pela primeira vez, para ensinar a igreja, eu passei alguns bons minutos sem conseguir cantar a última estrofe, porque eu tinha que escolher entre cantar e chorar. Tamanha a mensagem que essa música traz. E tem tudo a ver com o que Cristo fez na cruz por nós, não tendo começado isso do Calvário, mas tendo isso começado lá com a descendência de Adão. E eu tenho tido um tempo muito especial, um pouco apertado, mas muito especial de mastigar a história da criação, Gênesis, o plano de Deus para o homem, o atentado do homem contra o plano de Deus, a investida de Satanás para frustrar os planos de Deus e a soberania de Deus para não permitir isso. Quanta coisa a gente encontra em Gênesis. Estamos apenas no capítulo 5. E chegando aqui no capítulo 5, pensei, bom, vou pular. Quantos já não pularam as genealogias da vida? Fulano, filho de Ciclano, viveu tanto tempo e morreu. E o fulano nasceu, e o outro nasceu também, os dois morreram, e nasceu outro. E foram assim. E, preferencialmente, a gente gosta logo de chegar na parte do texto que diz assim, e foi assim a descendência de fulano de tal. Eu já passo para o versículo seguinte, porque é uma sequência de nasceu e morreu que parece que nada tem a ver com a minha vida. E o estudo das genealogias nos levaria, sem dúvida alguma, para muito mais informações do que eu vou trazer nesses próximos minutos. Mas, em particular, nós vamos olhar o que aconteceu neste momento da história. Quando Deus, de forma extraordinária, nos apresenta, em Gênesis 5, a linhagem, a descendência de Adão. Tendo em vista que semana passada nós falamos sobre o problema de Caim e sua descendência. E agora temos todas as informações que precisamos para entender o que Deus tem para nós ali em Gênesis 5. Mas antes eu quero animar vocês dizendo que não é uma canseira ler genealogia. Eu vou dar aqui uma versão bem gostosa de genealogia em Mateus, capítulo 1, dos versos do 6 ao 11, ou do 6 ao 16. Uma versão light, mas altamente bíblica, da genealogia de Jesus. Se funcionasse. Quase tudo funcionando. Espera aí. Ô, tecnologia, Moisés, Pedro, ninguém teve problema com isso. Era tão bom naquele tempo o milagre de ouvir. Agora vamos ver se vai. Que gerou
Amém? Lindo, né? Maneira boa de ler genealogia, se todas fossem assim, né? Se todos já abrissem a Bíblia e já aparecesse essa maneira tão didática, tão alegre, tão bacana. Mas não é assim exatamente, mas isso não, de forma alguma, minimiza o valor, tudo que vai por trás dessas verdades espirituais. Não é à toa que vemos em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, as genealogias também são. Logo, não são para ser puladas, são para ser compreendidas dentro dos seus contextos históricos, dentro do seu momento no processo de revelação, ou seja, nos momentos onde Deus permitiu que isso viesse ao nosso conhecimento, com propósitos que vão requerer de nós um pouco de estudo. Mas genealogias fazem parte da vontade soberana e revelada de Deus para cada um de nós, estão dentro desse propósito de ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Por isso, então, nós vamos ler juntos Gênesis capítulo 5, versos do 1 ao 32, e vamos fazer isso aqui pelo slide, porque existem a maioria dos irmãos devem ter NVI, mas alguns não, e vai dificultar a nossa leitura juntos. Eu gostaria que todos nós lêssemos a genealogia de Adão. Vamos juntos, então, do versículo 1 até o versículo 32. Todos, a letra está muito pequenininha? Tá? Então vamos lá. Os que conseguirem ler aqui, vão ler aqui. Os que tiverem com o seu NVI aí, leiam aí. Os que tiverem sem NVI, deem um jeito, por favor. Não é? Sentem com alguém com NVI ou tenta enxergar ali, mas vamos tentar fazer todos essa leitura. Partindo do versículo 3. É isso mesmo. Mas vamos começar, é que eu vou ler daqui a pouco, vai ter um slide com os versículos de 1 a 3, mas vamos ler inicialmente, então, do verso 3 até o verso 32. Vamos juntos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 930 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 995 anos e morreu. Aos 162 anos, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu.
Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que depois que Noé nasceu, Lameque viveu 900 e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Amém? Quantos nunca tinham lido essa genealogia? Levante uma das mãos. Nunca tinham lido. Um número expressivo. Não é? Vamos orar e vamos pedir a Deus para entender o que está acontecendo aqui. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua igreja reunida aqui para te honrar, para te adorar, para te cultuar. Eu peço ao Senhor, ó Pai, a tua misericórdia mais uma vez, para que sejamos abençoados pela tua palavra, pela intervenção do teu Santo Espírito, ó Deus, trazendo iluminação do Senhor à nossa mente e nosso coração, e que possamos aplicar aquilo que veremos aqui de forma corajosa às nossas vidas. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse há pouco, as genealogias elas precisam ser interpretadas à luz do seu contexto. E não será diferente aqui na genealogia do capítulo 5. É por isso que foi tão importante pensarmos semana passada na genealogia de Caim, onde vimos aquele... Algo está causando microfonia. Será que é minha caixinha de som? Então vamos desligá-la. Ok, obrigado. E vimos na genealogia de Caim uma história terrível. Nascimentos acontecendo, uma linhagem, descendentes nascendo, sem esperança. E assim termina drasticamente a genealogia de Caim. É completamente diferente o que acontece na genealogia do capítulo 5. Normalmente se diz que no capítulo 4 nós temos, nos dá a genealogia de Caim uma versão terrível do mal. Do quanto é ruim o homem que cresce e se desenvolve na impiedade das suas vontades. E, paralelo a isso, temos no capítulo 5 essa espetacular descendência piedosa de Sete. Então, há uma comparação, algo que já nos ajuda a perceber contextos e nos ajuda a trabalhar com a descendência de Sete. A questão é que a descendência que está sendo vista aqui não é a de Sete. Se nós olharmos à luz do seu contexto, a descendência é de Adão. Se olharmos para o contexto que vamos ver agora, dos versos 1 a 3, perceberemos facilmente que esse registro é da descendência de Adão. Diz assim: este é o registro da descendência de... Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Irmãos, todo esse capítulo 5 é a descrição da descendência através da qual viria o Messias. Esse da genealogia que nós cantamos aqui, apresentado nas Escrituras em Mateus capítulo 1, dos versos 6 a 16. E esta genealogia de Sete já aponta para aquilo que vimos lá em Mateus capítulo 1. Toda essa realidade envolve o que Deus estaria reservando para nós, o Salvador, o Libertador, o Resgatador, aquele que daria continuidade
a descendência de Adão e seria o grande libertador da humanidade que se rendesse. Na verdade, da humanidade, porém da humanidade daqueles que se renderiam como pecadores, mas ao mesmo tempo alcançados pela graça perdoadora e salvadora do grande Redentor, da solução de Deus para o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Gênesis capítulo 5, que Gênesis capítulo 3, verso 15, já apontavam lá no começo da história. O contraste do capítulo 5, ou o contraste espiritual entre essas duas linhagens, a de Caim e a de Adão, é algo bastante significativo. É só nós olharmos os Lameques. Te veio à cabeça, a lembrança, quando nós falamos aqui, que na genealogia de Adão nós tínhamos aqui um Lameque? Quando você pensa em Lameque, já com o pano de fundo que você tem do capítulo 4, o que vem à sua cabeça? Pode falar. O que vem à sua cabeça quando falamos em Lameque, no capítulo 4? Oi? O quê? No capítulo 5, um dos que viveu muito, mas maldade. O primeiro polígamo da história. O primeiro assassino ou serial killer, porque o primeiro assassino foi Caim, mas ele foi o serial killer do seu momento, que ele matou logo dois jovens da história, sem o menor dó, sem o menor ressentimento. Lameque foi desobediente, desrespeitoso, como Caim, seu pai. Já no capítulo 5, o nosso querido Lameque, ele é filho de Matusalém, que é pai de Noé. E pai de Noé. Lameque é filho de Matusalém e pai de Noé. Um homem seguramente piedoso. Seu filho Noé, o que significa Noé, é algo que já aponta para o entendimento de Gênesis 3,15 na cabeça de Lameque, que Deus estaria provendo com alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já entendia, não com todas as informações que nós entendemos, mas já entendia que o mundo estava num estado de caos espiritual e que Deus enviaria um libertador, e o nome Noé significa "este nos consolará". Então ele já despontava como homem temente a Deus, reconhecedor de que havia um caos espiritual e havia necessidade de um libertador. Ele havia entendimento que havia uma grande maldição sobre a terra, como vemos no capítulo 5, verso 29. E nesse relato aqui dos descendentes de Caim que nós vemos algo também a título de comparação entre o 4 e o 5, melhor, na verdade, os relatos dos descendentes de Caim. A gente vê que não há, na descendência de Caim, nenhum tipo de contagem de tempo. Não há uma descrição de idade, e viveu até tanto tempo, e teve filhos e filhas com tantos anos, e viveu mais tantos anos. Não há isso na linhagem de Caim. Já na linhagem de Sete, nós vemos isso acontecendo sistematicamente. Os números do capítulo 5 nos dão uma informação muito interessante e importante para o entendimento e para o propósito desse capítulo. Vai prestando atenção, vamos precisar juntar todas essas informações daqui a pouco. Primeira ênfase, ou primeiro destaque que vemos nos propósitos, nessa apresentação sistemática de um tempo de vida apresentado no capítulo 5, é que a idade do indivíduo, o que vemos inicialmente, é que a idade do indivíduo, quando do nascimento do filho, é mencionada. Deus faz questão de dizer, olha, até tantos anos ele teve filhos e filhas, ele teve essa geração, veio até tanto tempo de idade, e depois a gente vê quanto tempo ele viveu após o nascimento dos seus filhos. E depois vemos ainda a idade daquele homem quando morreu. Irmãos, essa descrição, ela não é sem importância, ela tem um valor muito grande.
Essa longevidade, essa vida longa das pessoas no capítulo 5, ela é extraordinária. Dá uma olhada como é que fica esse registro. Olha que interessante. Adão viveu ao todo 930 anos e morreu. Sete viveu ao todo 912 anos e morreu. Enos viveu ao todo 905 e morreu. Cainã viveu ao todo 910 anos e morreu. Maalaleel, é assim que deveria ser pronunciado corretamente. Maalaleel. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Enoque é uma coisa linda. Esse foi garoto, ele foi passear com Deus no céu. 365 anos já estava andando com o Senhor no céu. Esse foi garotão, para o céu novo. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Lameque viveu 777 anos e morreu. E depois nós vemos que Noé, até a idade de 500 anos, já havia gerado Sem, Cão e Jafé. Vamos falar sobre a idade de Noé mais à frente, nas próximas mensagens. A idade que Noé morreu. Eu acredito, meus irmãos, que Deus nos deixou essas informações na Bíblia, tanto para nos impressionar, vai dizer que não impressiona. Impressiona não, você vê que um homem, o mais novinho aqui, o garotão foi Enoque, que não morreu, foi andar com Deus no céu, não teve esse episódio da morte física. Vemos aqui que o menino aqui foi Enos, né? 900, não, foi Maalaleel. É o nome, era tão difícil que as pessoas não aguentavam falar, ele morreu logo. Maalaleel. Menino, viveu 895 anos, morreu adolescente. 895, né? Eu acho que é o mais garoto aqui, não é? Não, temos Lameque. Pô, Lameque foi um cara importante. 777 anos. Irmãos, isso, de fato, é para impressionar. Mas nós temos que continuar juntando peças. Se Deus não tivesse permitido a descrição, essa fórmula, praticamente é uma fórmula. Aqui eu estou colocando só o episódio da morte, mas Deus é cuidadoso em nos apresentar até quando, até tantos anos, teve seus filhos, e as gerações dele vieram dali. Ali aquele personagem viveu mais tantos anos e morreu com tantos anos. Há um objetivo de Deus nisso, em nos dar todo esse cenário histórico de longevidade, e não é muito difícil de entender o propósito disso, se pensarmos um pouco. Deus está nos instruindo, Deus está nos informando sobre como as coisas aconteceram, como a terra foi cheia para que uma humanidade viesse a morrer pela sua maldade lá no dilúvio. Não era meia dúzia de pessoas, não era uma cidade de Mogi Guaçu, era uma humanidade, eram milhares de pessoas que vieram por causa do alto índice de pecaminosidade. Levar Deus a tomar a decisão de preservar apenas a família de Noé. Mas isso é uma história para daqui a 2 ou 3 domingos. Voltemos para o que nos interessa hoje. Essa longa duração da vida, sem dúvida alguma, nos dá instruções do meio que Deus usou para povoar a terra. Quantos desses aqui não tiveram seus filhos e suas filhas? Vou dar um pequeno exemplo disso. Você tem certamente o seu exemplo familiar, de o quanto a sua família, a sua linhagem cresceu no seu tempo de vida. Mas a gente não pensa nisso como devia e apenas critica a Bíblia por nos dar poucas informações de como encheu a terra com tantas pessoas. E muito facilmente nós que costumamos dizer que cremos na Bíblia, questionamos a criação, julgando que não poderia ter tanta gente assim. Mas pensa comigo, eu tenho a honra ainda de ter a minha sogra e tive a honra de ter meu sogro. Faleci esse mês fez 5 anos. 2, né? 5. 5 da minha irmã, né? 2 anos que o meu sogro faleceu, com 80 é tua mãe, 92 anos. Eu sou péssimo para data, graças a Deus pela minha esposa, que está sempre perto me socorrendo. Mas que interessante, meu sogro e minha sogra. Eles tiveram 69 anos de casados. Meu sogro completou os 69 anos de casado e algum tempo depois
faleceu. Minha sogra teve 20 gestações, mas 12 apenas vingaram, né, e cresceram, e esses tiveram filhos e filhas. E vieram 28 netos, 38 bisnetos e 3 tataranetos. A minha sogra teve o último filho, que foi Alcione, com 40 e... Você botou aqui, né? Não. Com 39 anos, a minha sogra teve a Alcione, e o meu sogro tinha 46, quando Alcione nasceu. Então, se nós fôssemos usar a fórmula de Adão, que Deus usou para apresentar os registros de Adão, seria assim: e Adão e Antônio viveu 46 anos e gerou filhos e filhas, e viveu 92 anos e morreu. Dentre esses filhos e filhas com 46 anos, nós temos essa turma toda aqui: 12 filhos, 28 netos, 38 bisnetos e 3 tataranetos. Você imagina com 969 anos? Dá para encher uma Mogi Guaçu, irmãos. Ou várias Mogi Guaçus, né? Então percebe que Deus não nos instruiu ou colocou alguma coisa na Bíblia apenas para nos cansar com a leitura. Deus nos instruiu. Deus deu propósitos, mas não é só esse o propósito de Deus em nos dar essa genealogia. Essa longevidade também nos mostra que o homem, originalmente, ele foi criado por Deus para viver muito, mesmo depois da queda. Deus criou o homem para que ele vivesse bastante, em detrimento, ou não em detrimento, ou independente do que aconteceu com Adão e com Eva quando pecaram. Essa ideia ou história de longevidade milenar tem um propósito maravilhoso, porque não é novo na Bíblia. Quando a gente olha lá em Apocalipse, capítulo 20, 21, quando Deus apresenta a cada um de nós que haverá um milênio, que nós ficamos tão incrédulos quando pensamos em 1000 anos literais com Jesus Cristo reinando em terra. Isso é muito tempo. Não, na Bíblia isso é coisa antiga. Longevidade de 1000 anos, isso é coisa já conhecida nas Escrituras. Então o Senhor nos instrui tremendamente. Você pega Isaías, capítulo 65, verso 20, diz que a criança terá 100 anos no período milenar. Ali em Isaías, capítulo 65, está apontando para uma realidade escatológica. Então nós facilmente paramos agora e podemos parar de sujeitar ou suspeitar de que aquele milênio que haverá lá na frente, num dia que pode começar muito em breve, inclusive, o Senhor Jesus pode voltar hoje ainda, Maranata, amém? E estaremos já às vésperas de um período maravilhoso que Deus tem reservado para aqueles que o amam, que é o período milenar, com Cristo Jesus reinando e nós com Ele. Isso não é mais algo utópico ou muito distante, porque isso na Bíblia é coisa antiga. Mas eu creio que o principal contraste entre as linhagens de Caim e de Sete está na ênfase, na forte ênfase de cada uma delas. O que a gente pode chamar de progresso, talvez secular, atribuído a Caim, que nós vemos ali no capítulo 4. Nós vemos que Jubal, Jabal e Tubal-Caim, eles tiveram uma influência para a civilização muito especial. O Jabal estabeleceu sobre a terra o trabalho de fazendeiro, de criador de gado, criador de criações, de rebanhos, não é? Nós vemos em Jubal que ele foi o fundador, aquele que iniciou os trabalhos com música, com instrumentos de corda e sopro. Nós vemos em Tubal-Caim. Tubal-Caim.
que ele foi ferreiro, ele foi o primeiro a trabalhar com ferro, e isso, sem dúvida alguma, na história da humanidade, teve uma grande importância para todo tipo de uso, a realidade do manuseio e do trabalho com o ferro. Agora, a gente pensa, poxa, descendência de Caim, hein? Quanta coisa, quanta representatividade para o mundo secular. Aí você para e olha para aquilo que nós acabamos de ver na geração ou na descendência de Sete. O que vemos enfatizado ali? Não há nenhuma menção, a nenhuma grande contribuição ou realização para a civilização. Não há nada de grande representatividade cultural para a humanidade. Poxa, estranho, né? Mas duas coisas marcam profundamente os homens ali no capítulo 5. Primeira delas, a primeira grande contribuição é que aqueles homens foram homens de fé. Homens que temeram a Deus. Você vê em Enoque no capítulo 5, verso 18, depois dos versos 21 a 24, o entendimento que ele tem de uma terra decaída, amaldiçoada pelo seu pecado, o entendimento que ele tem de um libertador que Deus traria. A gente vê no próprio Lameque, da descendência de Sete, no capítulo 5, do 28 ao 31, essa grande influência que ele tem, sendo descendente, na verdade eu citei agora, seria o Lameque, na descendência de Noé, enfim. Irmãos, estes homens, podemos dizer que eles olharam para trás, para aquilo que Deus já havia feito, olharam para o mundo que viviam e perceberam, compreenderam o fato de que o pecado foi a raiz das aflições e sofrimentos que eles vinham passando. Eles entenderam aquilo que Deus falou como julgamento, como juízo para Adão e para Eva e depois da queda. E olharam e viveram como homens que, olhando para o passado, entendiam o presente e se rendiam pela fé a Deus. A segunda grande contribuição dessa descendência de Sete é que esses homens do capítulo 5, eles também produziram uma descendência temente a Deus. Eles produziram homens e mulheres seguramente que conheciam o Deus que eles conheciam. E através disso os propósitos de Deus perpetuaram durante as demais civilizações, ou as demais gerações, melhor dizendo. O texto, meus irmãos, não está dizendo que os filhos destes homens foram todos homens temente a Deus e eram todos certinhos, não faziam nada de errado, e a igreja tudo bonitinho. Não, o texto não está dizendo isso. Mas a gente sabe que através de homens tementes a Deus como eles, houve sim uma linhagem que culminou em Noé. Enquanto que o resto da humanidade seria destruída pelo dilúvio. A descendência desses homens tementes a Deus foi o remanescente que Deus preservou para que pudesse ter aquela linda mensagem que nós ouvimos aqui ainda há pouco, da descendência do Messias, da chegada de Jesus. Talvez a gente não tenha feito essa ligação ainda, mas observe o que eu vou te dizer agora no capítulo 5, que ele diz que ele fala sobre a morte dos descendentes de Adão. Adão viveu isso tudo, mas morreu. Sete morreu. Enos morreu. Cainã morreu. Maalalel morreu. Jared morreu. Enoque se deu bem demais. Matusalém morreu. Lameque morreu. Tenta encontrar algum morreu na descendência de Caim. A gente não para fazer essa conexão, mas se você olhar lá, não tem nenhuma citação de que o Lameque, filho de Caim, morreu. Aquele ali podia aparecer, né? Morreu mal, mas nem isso aparece. Não teria sido mais lógico dizer que toda aquela geração morreu e dizer que esses aqui estão na bênção? Não seria mais lógico botar um certo peso nessa descendência ruim, ímpia de Caim? Seria, não, irmãos? Sim ou não? Estão entendendo? Estão vindo comigo? Concordam que seria mais lógico eu botar aqueles filhos ímpios de Caim, morreu e morreu e morreu, quando não temos nada ali de morreu, somente na descendência piedosa de Adão? Mas o que significa morte no livro de Gênesis?
Deus tinha dito para Adão que certamente Adão e Eva morreriam no dia que eles comessem do fruto, que não era para se comer. Gênesis 2, verso 17. Isso ali, na prática, significaria a morte espiritual imediata e morte física posterior, que estaria por vir. Até então, isso não acontecia naquela realidade que eles viviam pré-pecado. Satanás chega descaradamente na história de Adão e Eva, garantindo que Deus não faria nada disso, que Eva podia ficar tranquila no capítulo 3, verso 4, que nada, que morrer, que nada, brincadeira. Aí chegamos no capítulo 5 e vemos um amargo lembrete, uma dura informação, confirmando Romanos 6, 23. Gênesis 5 confirma o que vemos em Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a... Gênesis, capítulo 5, apresenta essa verdade, confirma firmemente, enfaticamente essa verdade. Mas, por outro lado, também Gênesis 5 declara ao universo que o nosso Deus mantém a sua palavra tanto para julgamento tanto para condenação quanto para salvação. Por que então não enfatizar isso com a morte no capítulo 4? Entendi, pastor, entendi essa relação do salário do pecado é a morte, e Deus mostrou isso em Gênesis 5, mas por que não fez isso com os filhos de Caim? Amados irmãos, as pessoas do capítulo 4 também morreram. Não estão explicitamente aqui apresentadas, mas também morreram, exatamente como as do capítulo 5. Mas a tragédia aí é que os descendentes de Caim não sobreviveram ao juízo de Deus. Mas os de Noé, o descendente de Sete, esses sobreviveram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a... Todos os homens morrerão, meus irmãos, todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós morreremos. Mas alguns sofrerão tormento eterno, é o que a Bíblia diz. Enquanto que outros, o povo que reconheceu que é pecador e creu no sacrifício que Deus fez entregando o seu Filho pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus garante perdão e vida eterna para aquele que reconhece o seu estado e crê que Jesus veio para nos dar perdão de pecados e vida eterna. Para esses passarão a eternidade na presença de Deus, diferentemente dos filhos de Caim. Os feitos dos filhos de Caim nos mostram que as pessoas podem sim produzir coisas muito bacanas nesse mundo. E muitas pessoas que não reconhecem a Deus como Salvador têm corações até impiedosos, corruptos. Nós estamos cheios disso, né, irmãos? Estamos vendo, na verdade, um show de horrores nessa campanha eleitoral, de mentiras, manipulações e todo tipo de arrogância, uma indivinização, como se fossem os salvadores da pátria. Pode fazer, pode realizar, mas a realidade final de todas as coisas é completamente diferente para aqueles que creem em Jesus como Salvador e para aqueles que não creram, como os filhos de Caim não creram. A realidade eterna é completamente diferente. A morte, sem dúvida alguma, chegou à descendência piedosa de Sete. Deus faz questão de repetir isso 8 vezes aqui no capítulo 5. Mas a morte não os venceu. No Senhor, eles viveram para sempre. Estão em Cristo Jesus. Estão no seio de Abraão. O descendente da mulher, lá de Gênesis, capítulo 3, verso 15, aquele proto-evangelho, aquele primeiro evangelho, aquela primeira boa nova da história da humanidade que eu falei para vocês, aquele descendente da mulher, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte.
por cada um daqueles que nele creem. Então, nós, se cremos no Senhor Jesus, morreremos sim. Morreremos como os filhos de Caim morreram, mas teremos um destino diferente dos filhos de Caim. Como Deus, da descendência de Sete, fez chegar Lameque, que gerou Noé, e que de Noé veio toda essa geração que temeu ao Senhor e outros que não, mas Deus dali trouxe o remanescente, o Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Amados, o que isso tudo tem então a ver conosco? O famoso e daí? Eu acho que isso tem muita coisa a ver conosco. Entendo que o fator decisivo para cada um de nós aqui mencionado nesses capítulos, sem dúvida não foi a contribuição para a civilização que os filhos de Caim fizeram, com os instrumentos, com o trabalho, mexe com fazenda, como é que é? Agrário, não é? Instituído por Jabal. E nem o trabalho com ferro, não foi isso que, sem dúvida alguma, deixou algum legado para cada um de nós. Mas uma outra coisa deixou. Uma outra coisa, Gênesis 5 deixou como legado para a gente. Meu amado, o que acontecerá se o nosso nome não estiver escrito, não for encontrado no livro de Deus? Quando eu vejo esse início aqui, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. E se o nosso nome não for encontrado no livro de Deus? Sabe o que eu penso quando vem a minha ideia de um livro que Deus escreveu na história, colocando a genealogia de Adão que apontava para a cruz? Me vem à cabeça um outro livro que Deus tem escrito. E esse livro está lá em Apocalipse, a descrição desse livro está em Apocalipse capítulo 20, versos do 12 a 15. Vamos ler juntos? Você consegue ler aí? Está meio difícil? Então abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versos do 12 ao 15. Diz assim, vamos ler juntos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amados, não há o que temer. Você pode pensar, pastor, vai terminar a mensagem assim? Amado, não há o que temer. Se você souber em qual livro o teu nome está escrito. Está na genealogia de Caim ou na genealogia de Adão? Se você está no livro de Deus, não há o que temer se você souber aonde está escrito o seu nome. Se você reconhecer que é pecador, se você crer na eficácia da justiça de Cristo e da sua morte na cruz em nosso benefício, não há o que temer, você está escrito, o teu nome está lá no livro da vida. Você está em Cristo. Não há o que temer. Essa leitura
confirma a realidade da eternidade para aqueles que creem em Jesus. Se você não pode confessar agora que crê em Jesus, ou se você ainda não confessa ou não confessou até aqui que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, como a Bíblia diz, seu nome não está escrito no livro da vida, mas isso pode ser mudado hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e para nos perdoar os pecados e nos limpar, purificar da injustiça que o pecado traz e mancha a nossa vida, a nossa alma. Então essa história pode ser mudada hoje. Creia no que Cristo fez por você na cruz, meu amado irmão. E tenha o seu nome escrito no livro da vida. Não trate isso de forma simples ou negligente. Se você não pode sair daqui desta noite convicto de que seu nome está no livro da vida, é hora de parar e crer na providência que Deus tomou para que você não saia daqui com medo de lago de fogo, porque não tem porquê isso acontecer. Deus não nos deu a palavra de Deus para te aterrorizar. Deus te mostrou a palavra dele para te salvar. Não há porquê sair daqui com medo. Porque a chance, a oportunidade, o privilégio de ser alcançado por este amor inexplicável de Deus em Cristo Jesus, confessar que você é pecador e ter a garantia bíblica, a garantia do Salvador, do dono do livro, de que você, rendendo-se aos pés da cruz, rendendo-se como pecador, incapaz de promover perdão de pecados e salvação por mérito, porque você é bonzinho ou legal, isso não resolve o teu problema de pecador. Mas Deus resolveu o teu problema de pecador, para que você não saia daqui temendo o lago de fogo, mas saia jubilante, alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu quero orar por você. Não se satisfaça apenas porque você acha que é crente porque vem à igreja. Vir à igreja não garante o teu nome escrito no livro da vida. Ser simpatizante ao Evangelho não garante que teu nome está no livro da vida. Na verdade, garante que ele não está. Mas se você entende que é pecador, e que o pecado causou um grande estrago, haja vista o que vimos no capítulo 4. E Deus promoveu um meio maravilhoso de nos dar uma alegria verdadeira, uma certeza, não que nós não morreremos, mas a certeza de que quando morrermos, se estamos em Cristo Jesus, temos a vida eterna, e se por isso estamos com o nosso livro lá escrito, nosso nome lá escrito no livro da vida. E sabe o que vai acontecer? Isso nos garante a eternidade com Deus. E essa segurança, essa certeza, é Deus quem nos traz, mais ninguém. A igreja não pode dar essa certeza. Ser legal, simpático e sorridente, ser simpatizante com o Evangelho não resolve nada. Você precisa reconhecer que é pecador. Para de ficar em cima do muro na tua vida cristã, ou na tua vida evangelicalizada como frequentador de igreja. Saia de cima do muro, porque os que estão em cima do muro não têm seus nomes no livro da vida. É preciso descer do muro e posicionar-se ao lado de Cristo Jesus. Eu sou pecador, absolutamente carente da intervenção de amor de Deus que já aconteceu na cruz por mim. Eu confesso que sou pecador e eu preciso do que Cristo fez por mim. Tem misericórdia, Senhor Jesus, e me aceita como um arrependido aos teus pés. Faça essa oração agora. Baixe tua cabeça. Reconheça que é pecador. Reconheça que Deus já fez tudo o que tinha que fazer pelo teu pecado. Agora é um gesto de fé, de confiança, de submissão, de dependência. Senhor, eu estou parando de teimar. Estou parando de ser teimoso, de ter essa vida simpatizante. Eu não quero ler textos como esse e ficar com medo do lago de fogo. Não, o lago de fogo é apenas para me lembrar da gloriosa bênção do céu.
não é para apavorar, é para te trazer diante dos teus olhos a realidade do que o pecado causa. O pecado causa morte. Mas Jesus nos dá vida. Confesse que você é pecador e está recebendo Jesus definitivamente, uma vez por todas. Você está pulando o muro em nome de Jesus. Está vindo para o lado certo, para que teu nome esteja lá também no livro da vida, em nome de Jesus. Deus querido, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos enxergar verdades, ó Pai, incríveis nesse capítulo 5 de Gênesis. Ó Deus Santo, eu peço a Ti em nome de Jesus, se há alguém aqui, como disse, descendo do muro, saindo da apatia e posicionando-se pela fé como pecador, carente, dependente, humilhado diante do Teu amor, ó Pai, que nos humilha mesmo, e é para isso mesmo. O Senhor é o Salvador, eu sou o pecador miserável, que foi alcançado por um amor inexplicável na cruz. Ó Deus, em nome de Jesus, que hajam pessoas aqui descendo do muro e se apegando aos pés da cruz, ó Pai. Muito obrigado. Que o nosso nome, ó Pai, seja encontrado no Teu livro, no livro de Deus, no livro da vida. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo. Irmãos, Gênesis 5 apontava para o que está acontecendo aqui. As pessoas que vão me auxiliar, por favor. Pastor Átila, Éber, Leandro, Dil, Jean e Davi, por favor, posicionem-se aqui, por favor. Gênesis 5 aponta para isso que o apóstolo Paulo está ensinando as pessoas da igreja de Corinto a celebrar. A morte que nos deu vida. A morte que nos deu uma esperança inexplicável de que ainda que morramos, viveremos. Incrível encontrar em Gênesis 5 algo que nos leva para uma verdade que nós estamos experimentando agora. Apontava para o que vamos celebrar aqui agora, Gênesis 5. Verso 23 ao 30 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amados, estamos então diante de um momento maravilhoso, mas um momento que deve ser celebrado por aqueles que entendem este momento, por aqueles que creem neste momento. A Bíblia diz que aquele que participar desta mesa, sem entender o que esta mesa representa, é réu do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Então esta mesa, ela tem pão da padaria e suco de uva, que os irmãos carinhosamente prepararam, representando o corpo de Cristo e o sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. Ninguém vai ter pecado perdoado porque comeu este pão e bebeu esse cálice.
você precisa vir para essa mesa já com o entendimento completo de que aquilo que perdoa o pecado já foi feito na cruz. A tua parte aqui é reconhecer que você é pecador e se jogar aos pés da cruz arrependido. Essa é a tua parte, porque Deus já fez o que tinha que fazer por você na cruz. Amém? Então feche seus olhos, ore. Peça a Deus, agradeça a Deus pelo sacrifício que Ele já fez através de Jesus por você e compreenda, confesse, eu entendo, Senhor, o que esta mesa representa. Eu entendo o que Cristo já fez por mim na cruz. Eu vou para esta mesa para relembrar, de forma obediente, participando desta ordenança, a morte que aconteceu em meu favor, para me dar vida eterna com Cristo.